Bom, gente, bom dia. Espero que vocês não durmam enquanto eu falo, porque o Fábio é mais engraçado que eu. Eu não vou fazer vocês rirem, mas eu espero que a palavra que eu preparei, que eu trouxe hoje para a gente meditar um pouco, faça sentido na vida de vocês, que faça realmente que construa algo naquilo que Deus já tem feito em vocês. Então, peço a atenção de vocês, não durmam, por favor. Vocês estão acordados? Amém. Ontem o Fábio falou um pouquinho sobre o louvor ser uma resposta à revelação que temos de quem Deus é. E ele trouxe alguns versículos que falam um pouco sobre quem Deus é. Ele falou um pouco sobre a grandeza de Deus, vocês lembram? E aquilo inspirou a gente a adorar a Deus de uma maneira mais bem posicionada, mediante a revelação de um pouquinho da grandeza dele que nós tivemos ontem à noite. Então, a adoração é essa resposta à revelação que nós temos de Deus. E o louvor é uma ferramenta com que a gente pode responder. E o que eu quero conversar um pouco com vocês nessa manhã é: cada ato de louvor é uma resposta a um atributo divino. Cada ato de louvor é uma resposta à revelação de algum aspecto da característica de quem Deus é. Então, o louvor adequado sempre provém de uma revelação adequada. Você já entrou numa igreja onde parecia que as pessoas não estavam entendendo a magnitude da grandeza de Deus e o louvor era frio? Provavelmente é porque aquele lugar era um lugar cheio de pessoas que não estavam olhando para Jesus, que não estavam vendo quem Ele era. Havia pouca revelação de quem Deus era. Então havia pouca resposta. A gente pode perceber na nossa vida que quanto mais perto de Deus a gente está, quanto mais perto da Bíblia, da palavra de Deus a gente está, mais a gente corresponde em adoração. E quanto mais longe de Deus, eu não sei você, mas eu já passei por momentos na minha vida onde eu estive mais longe de Deus, mais falhando na minha vida devocional, mais falhando na minha leitura bíblica, na oração. Parecia que, cara, tem alguma coisa faltando aqui. Estou me sentindo vazio. E menos resposta a gente dá a quem Ele é, porque a gente não está vendo quem Ele é. Então, como o Fábio disse ontem, incrivelmente, nós podemos estar num culto como esse, onde várias pessoas estão levantando a mão para vários deuses diferentes. Cada um tem a sua ideia de quem Deus é. Nós vivemos numa sociedade completamente relativista. A gente vive em tempos da pós-modernidade, da pós-verdade. Vocês aqui, a maioria de vocês ainda está na faculdade, está na escola. E com certeza vocês ouvem isso no ambiente onde vocês estão. Não, a minha verdade é a seguinte. Não, Deus para mim é o seguinte. E tudo bem para a geração de hoje em dia, se você tiver um pensamento seu sobre Deus, desde que seja verdadeiro. Mas isso é mentira, irmãos. Essa é a mentira do nosso tempo. A mentira do nosso tempo é que você pode criar a sua própria imagem de quem Deus é. Mas nós cristãos cremos no Deus da Bíblia. E esse Deus tem características definidas, tem uma personalidade definida. O ser de Deus é definido desde a eternidade, porque Deus não tem começo e não tem fim, Ele sempre esteve. Então aquilo que é temporal não pode definir aquilo que é eterno. Nós vivemos no mundo de Deus, nós vivemos sobre as regras desse Deus. E o homem caído tenta a todo custo impedir o conhecimento de Deus pela sua impiedade, pelo seu pecado. O livro de Romanos diz que esses homens são indesculpáveis, porque tudo que se pode conhecer a respeito de Deus, que se pode conhecer, a revelação básica dele, está na sua criação. E nós, homens caídos em nosso pecado, tentamos suprimir, ou seja, o conhecimento de Deus está em toda parte. Se você olhar aqui ao redor agora, através dessa janela, o conhecimento de que existe alguém por detrás de tudo que nós vemos e sentimos está estampado na criação. E o homem em seu pecado, dia após dia, geração após geração, tenta suprimir o conhecimento de Deus pelo seu pecado. Sabe quando a gente vai evangelizar alguém, e a gente fala, nossa, eu não sei como começar o evangelismo.
Comece pelo ponto de partida de que no interior daquela pessoa, ela sabe. Ela sabe que existe um Criador. Ela sabe que existe alguém por detrás de tudo que ela vê e sente. Até aquela pessoa mais dura de coração, até aquele que se diz ateu, dentro dele existe uma consciência de que existe um Deus. Porque ele estampou isso dentro de nós. Então, a todo momento, o conhecimento de quem Deus é rejeitado na sociedade, é rejeitado nas nossas instituições, é rejeitado na faculdade, é rejeitado na nossa família. Gente, tem um pouquinho de passarinho aqui. A todo momento, o conhecimento de Deus é suprimido. Até o ponto de chegarmos na seguinte conclusão. Na geração anterior à nossa, o problema era o ateísmo. Ou seja, as pessoas diziam que Deus não existia. Mas o problema da nossa geração não é o ateísmo. É o relativismo. Porque as pessoas, a maioria delas, não dizem mais que Deus não existe. Não. Eles falam, não, eu acredito que existe um ser superior. Eu acredito que existe um ser aí que rege todo o universo. Mas ele não interfere na minha vida. Ele criou tudo aí e deixou a gente para administrar a nossa vida. Então, o maior desafio, irmãos, nosso, nesse tempo, é combater a ideia de que eu posso ter qualquer tipo de conhecimento a respeito de Deus. É combater a ideia de que, tudo bem eu pensar sobre Deus do meu jeito, mas nós devemos pensar do jeito da Bíblia. Porque esse é o nosso Deus. Ele deixou um livro para nós, uma revelação especial para nós. E nós precisamos estudar e conhecer quem Ele é. Por que é tão difícil a gente cantar canções de alegria nos nossos cultos? Porque existe pouca revelação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Quando houver um ambiente encharcado da revelação de quem Ele é impossível nós não correspondermos com alegria. É um desafio hoje para nós cantarmos músicas de alegria, porque as pessoas chegam na igreja cansadas, cheias da semana, cheias dos seus problemas. Elas não tiveram tempo de ler a Bíblia, não tiveram tempo de orar. E elas chegam para se reunir num culto, cada um com o seu problema nas costas, com fardos pesados. Então é muito difícil cantar músicas de alegria, porque há pouca revelação de quem Deus é. Mas o Senhor está nos convidando para a profundidade. Porque a geração que vai ver Jesus voltar é a geração que vislumbra hoje quem Ele é. Nós não vamos esperar o dia que Ele descerá dos céus para então contemplarmos a sua glória. Ele nos convida hoje para nós contemplarmos a sua glória. Um outro problema do nosso tempo é o excesso de percepção individual. O individualismo exacerbado. A cultura do eu. O que isso vai... A gente estava conversando sobre isso agora no café da manhã. O que isso vai me trazer de benefício? Eu vou para a igreja e o que isso vai me fazer eu sentir melhor? Será que a palavra vai fazer eu me sentir melhor? E aí, no culto, quando a gente está falando, Senhor, Tu és santo, em vez de eu fazer expressões de entrega a Ele, eu sempre volto para mim. Para minha alma, para os meus problemas. Como um cachorro remoendo seu próprio vômito, eu fico ali remoendo os meus problemas. Mas Deus tem nos convidado a sairmos de nós mesmos. Quando nós olhamos para Ele, então nós nos encontramos. Salmo 34, no versículo 5, diz assim: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Nós precisamos olhar para Ele, irmãos. A solução não é olhar cada vez mais para nós e problematizar cada vez mais a nossa vida, as nossas crises, as nossas ansiedades. A solução está em olhar para Ele. Porque a solução nunca foi sobre o homem ou sobre o que ele pode produzir, mas a solução está em Deus. E de alguma maneira está dentro de nós, porque Ele colocou o seu Espírito em nós. Então nós podemos somente acessar essa revelação. Salmo 34, versículo 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem. O que falta em nós é provar. É provar. É como se fosse uma comida que a gente não quisesse provar.
Não, eu prefiro comer aqui as minhas dores. Eu prefiro me alimentar aqui das minhas ansiedades. Eu prefiro me alimentar aqui dos meus problemas familiares. Eu prefiro me alimentar dos meus traumas. Eu prefiro me alimentar daquilo que tem me feito mal, mas eu vou ficar aqui remoendo esse sentimento. Enquanto a Bíblia diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Existe uma comida diferente para nós. Um alimento espiritual disponível para nós. E quando nós nos alimentarmos dessa comida, nós vamos dar uma resposta diferente ao Senhor. Porque não é algo externo a nós, mas uma canção brota dentro de nós para Ele. Enquanto a igreja continuar se enganando, não sei se tem isso aqui, mas lá no Rio tem muito. Uau, o culto hoje foi incrível. Não foi incrível nada. Não foi incrível nada. O pessoal tudo com cara de nada. Não foi incrível nada. Enquanto a gente não perceber que algo está errado, o avivamento não vai vir. Sabe por que o avivamento não vem? Porque a gente consegue viver mais um dia sem ele. Porque a gente consegue se enganar. Parece que para se incentivar. Uau, o culto hoje foi incrível. Uau, foi muito bom. Será que foi bom mesmo? Nós precisamos ser verdadeiros conosco e com os nossos irmãos. O verdadeiro conhecimento de Deus é pastoral. Porque ele envolve 4 aspectos. Primeiro, a gente estuda sobre quem Ele é. Depois a gente traz isso em oração. E isso nos confronta. Quando a gente conhece algo sobre Ele, isso traz confronto, porque a gente vê o quão distante dessa realidade nós estamos. E depois desse confronto, Ele gera em nós a adoração. Verdadeiro conhecimento de Deus nos leva ao maravilhamento. E esse é o convite que eu tenho para você nessa manhã. Vamos nos maravilhar com quem Ele é. Eu vou trazer aqui alguns aspectos do louvor como resposta. Só alguns aspectos bem rápidos do estudo de atributos de Deus. E eu queria que você prestasse bastante atenção e pensasse que cada um desses aspectos produz em nós um tipo de resposta. E o primeiro ponto é: o louvor é uma resposta à Trindade. O louvor é uma resposta à Trindade. O estudo da Trindade transformou radicalmente a minha forma de louvar a Deus. Justamente porque evidenciou para mim algo que eu já sabia no meu interior. O nosso Deus é único. Não existe nenhum outro Deus como Ele. O conhecimento de Deus é como uma marreta que quebra o muro da incredulidade no nosso coração. Talvez você já tenha se perguntado, existem vários deuses no mundo? Gente, quando eu era jovem eu me fazia essa pergunta direto. Mesmo sendo cristã, de vez em quando batia aquela dúvida. Existem vários deuses no mundo. Por que o meu Deus é o Deus certo? Porque se eu for para outro país que tem outra cultura, se eu for para o hinduísmo, lá eles têm os deuses deles. Se eu for para a China, lá eles têm os deuses deles. Por que o meu Deus é o certo? O que diferencia Yahweh, Jeová, de todos os outros deuses? E quando eu estudei a doutrina da Trindade, eu encontrei a minha resposta. Não existe ninguém como nosso Deus. Ninguém tão completo como nosso Deus. Ninguém tão perfeito como nosso Deus. E quando você começa a estudar outras culturas e outros deuses, você começa a perceber pontos de falha. Mas o nosso Deus é infalível. O nosso Deus é perfeito. Nós, como igreja, temos negligenciado o estudo da Trindade porque a gente acha que é difícil. Karl Barth, um teólogo, diz assim: se dissermos que a Trindade é difícil demais para dela nos ocuparmos, estaremos dizendo que Deus é complicado demais para dele nos ocupar. Porque a Trindade é um nome cristão de Deus. Wayne Grudem diz: Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Calma aí. Deus é um só. Mas existe eternamente como 3 pessoas. Ele é um ou é 3? E cada pessoa é plenamente Deus. Mas existe um só Deus. O nosso Deus é um só. Mas existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo.
O nosso Deus é plural em sua essência. Jesus não nasceu, não passou a existir no Natal, quando Maria deu à luz. Jesus já existia, já era um com Deus, com o Pai, porque Ele é Deus antes de todas as coisas. Deus é plural. Sabe, existe uma doutrina que diz que, assim como Adão se sentiu só e Deus criou Eva, Deus na eternidade sentiu que estava faltando alguma coisa. Se sentiu só de alguma forma e criou o homem. Isso é uma mentira, porque Deus é completo. Não existe falta em Deus. Não existe algo que Ele precisa. Não existe algo que a gente possa acrescentar em quem Ele é. E não existe algo que a gente possa diminuir de quem Ele é. Ele é completo. Somente o Deus que é completo desde toda a eternidade é o Deus verdadeiro. Não existe lacunas em Deus. Não existe nada que a gente possa preencher nele. Porque Ele é plural. E isso faz toda a diferença. No Antigo Testamento, nós podemos ver traços implícitos da Trindade. Por exemplo, em Gênesis 1, quando Deus cria o homem, Ele fala, façamos. Ele não fala, eu vou fazer o homem. Ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Porque Deus é plural. Em Isaías 6, no versículo 8, Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Uma junção de singular e plural. Deus é plural. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 a 17, a gente pode ver Pai, Filho e Espírito Santo agindo ao mesmo tempo na terra. Eu acho que é o texto bíblico mais evidente, onde a gente pode ver a Trindade agindo ali, Deus agindo nas suas três pessoas. Jesus, o Filho, estava sendo batizado. O Espírito Santo descendo como uma pomba. E a voz do Pai dizendo, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais impressionantes da história. Quando Pai, Filho e Espírito Santo são descritos separadamente, agindo em conjunto na história humana. Deus é um Deus plural. Tem uma citação muito legal de um autor chamado Michael Reeves. Ele fala assim, presta atenção. Antes da criação, antes de todas as coisas, observa-se que o Pai amava e gerava seu filho. Pela eternidade era isso que o Pai fazia. Ele não se tornou o Pai em algum momento. Ao contrário, sua identidade é ser gerador do Filho. Ele é assim. Portanto, não é como se um dia qualquer o Pai e o Filho colidissem e, para a surpresa dos dois, descobrissem como eles se davam bem. Não. O Pai é quem Ele é em virtude do relacionamento com o Filho. Pense outra vez na imagem da fonte. Uma fonte não é fonte se não verte água. Da mesma forma, o Pai não seria Pai sem o Filho, a quem ama por meio do Espírito. E o Filho não seria Filho sem o Pai. E assim vemos que Pai, Filho e Espírito, embora pessoas distintas, são absolutamente inseparáveis uns dos outros. Não confundidos, mas indivisíveis. Eles são quem são juntos. Eles estão sempre juntos e, portanto, trabalham sempre juntos. Deus é Pai. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai, porque a paternidade faz parte da essência de quem Ele é. Porque Ele é eternamente Pai. Em contraste com Deus, nós temos, por exemplo, Alá. Segundo a tradição islâmica, Alá possui 99 atributos. 99 nomes para quem Alá é. Alá o poderoso, Alá o grandioso, Alá o benevolente. Mas nenhum desses 99 nomes é Pai. Alá não pode ser Pai. Porque Alá é um Deus solitário. Segundo a teologia islâmica, Ele é antes de todas as coisas. Sozinho. Mas o nosso Deus pode ser Pai, porque eternamente Ele tem um Filho. E a Trindade distingue o nosso Deus de qualquer outro Deus. Ele é essencialmente Pai. Obrigado, Senhor.
Então a criação não é alguma falta que Deus teve, mas é o transbordar do amor trinitário. O amor entre Pai, Filho e Espírito Santo é tão grande que transbordou. Então criou céus, terra, seres humanos, animais e tudo que nós podemos ver. Tudo que existe é um transbordar do amor de Deus. Esse é o nosso Deus. Na estrutura da oração, a gente também pode ver a Trindade, como a Trindade acontece. Embora a oração possa ser oferecida ao Filho e ao Espírito, geralmente no Novo Testamento a oração é dirigida ao Pai. O Filho sempre é o mediador da oração. Oramos em nome de Jesus, porque pela sua morte nós nos aproximamos a Deus com confiança. E o Espírito nos auxilia a orar, nos capacitando a chamar Deus de Pai e intercedendo por nós em nossa fraqueza. Então, nós adoramos ao Pai através do Filho, através do Espírito. De modo semelhante, a adoração é a nossa participação por meio do Espírito na comunhão do Filho com o Pai, na sua vicária vida de intercessão e culto. Então, agora mesmo, Jesus, o sumo sacerdote, está diante do Pai, intercedendo por nós. E quando nós adoramos, nós de alguma forma estamos participando, não sei como, através do sangue de Jesus, de algo eterno. Quando nós adoramos, nós não estamos mais nesse lugar, mas estamos na sala do trono de Deus, ao lado de Cristo, lavados pelo seu sangue. A adoração não é primariamente o que ofertamos ao único Deus, mas o dom de participar da vida trinitária. Os cristãos, como sacerdotes, oferecem um sacrifício de louvor, mediante o sacerdócio de Cristo Jesus. Calvino disse: Cristo é o grande regente do coral, que afina os nossos corações para entoarmos louvores a Deus. Então, quando nós adoramos, irmãos, em última análise, quem está liderando a adoração não é o ministro de louvor, mas é o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, que intercede por nós. E quando a gente entende essa dinâmica da Trindade na adoração, abre-se uma cortina de revelação e a gente tem uma resposta. Uma das canções mais lindas da minha jornada cristã, que eu amo muito, fala um pouco sobre isso. E quando a gente tem esse background, isso de fundo, a gente canta ela de um outro jeito. Eu queria cantar com vocês essa canção. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar.
te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu um caminho para nós, e quando nós te adoramos, é nesse lugar que nós estamos, Senhor, assentados com Cristo nas regiões celestiais, Senhor. Gera em nós uma igreja que entende a sua função sacerdotal, Pai, como filhos da nova aliança, como aqueles que têm o Espírito Santo que clama em nós, Abba, Pai, nós podemos entrar. Não existe pecado, não existe barreira, não existe poderes que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, porque o Senhor mesmo fez um caminho para nós. O Senhor desceu e interviu na história, Senhor. O Senhor não nos deixou abandonados à nossa própria sorte, nos nossos próprios pecados, mas o Senhor se compadeceu. O Deus que é justo também é o Deus que é misericordioso. Obrigada, Senhor, porque a sua misericórdia não tem fim, não tem fim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez maldição por nós. Oh, Jesus, como deve ter sido difícil para você se desligar da comunhão eterna com o Pai e se fazer um homem de dores, Jesus. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como deve ter sido difícil, Getsemane, Jesus. Aquelas horas que antevinham a sua morte, Jesus. Você sabia que por um segundo, por um instante, a sua comunhão com o Pai seria cortada, Jesus. Obrigado, porque a sua misericórdia fez isso por nós, Jesus. Porque você sabia que os nossos pecados só poderiam ser lavados através de um sacrifício vicário, através de um cordeiro puro, sem defeito. E obrigada porque você se colocou nesse lugar por nós. E agora você é o sumo sacerdote. Obrigada, Senhor. Que a sua igreja entenda que agora nós não operamos mais num sacerdócio de Arão, que nós não estamos mais no Monte Sinai, mas o Senhor nos colocou em Sião. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque agora estamos debaixo de um outro sumo sacerdote. E este é o Senhor, Pai. Obrigada. Nos faz entender isso toda vez que nos reunimos para cantar e adorar ao Senhor. Que é nesse lugar de governo, de adoração e de intercessão que nós estamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Adoração também é uma resposta à transcendência e imanência divina. São dois nomes um pouco difíceis, mas são bem fáceis de se entender. Deus é transcendente. Isso significa que Ele está muito acima da realidade criada. Ele é independente dela, como a gente falou. Ele não se encaixa nas mesmas categorias que nós. Isaías 55 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O nosso Deus é transcendente, Ele está além da sua criação.
muito acima das nossas categorias. Nós, seres humanos, temos medida para tudo, mas não existe medida para Deus. Deus não se encaixa no tempo, Ele não se encaixa no espaço. Você já parou para pensar que Deus não se encaixa no tempo? A gente tem tanta pressa de tudo, a gente quer que as nossas orações sejam correspondidas. Mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, tempo para Deus, essa ideia de passado, presente e futuro, Ele criou para nós humanos. Ele está acima do tempo. Deus vê todos os acontecimentos com igual realismo. Esse momento onde nós estamos aqui agora, ou 1945, final da Segunda Guerra Mundial, para Deus, passam na mente de Deus com igual realismo. É como se nós vivêssemos naquele filme Clique e Deus fosse o dono do controle. Passado, presente e futuro para Deus são uma noção humana. Ele é Senhor sobre o tempo. Eu não consigo imaginar uma realidade onde o tempo, como eu conheço, não exista. Mas de alguma forma, para Deus, o tempo é diferente. Ele vê a linha da história e Ele sabe o começo, o meio e o fim. Ele tem o domínio e o controle. Quantas vezes na nossa forma de orar, na nossa forma de se achegar a Deus e de conversar com Ele, a gente trata Deus como se Ele fosse alguém que se encaixa nos nossos padrões. Mas Deus não é assim. Ele está além. Ele está além. Até para descrever Deus, a gente tem dificuldade. É por isso que a Bíblia é cheia de expressões de antropopatismo, por exemplo, dando sentimentos a Deus que na verdade são humanos, mas é a nossa forma de dizer. Por exemplo, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende de nada. Ele tem todo o controle nas mãos. Mas nós, como humanos e os escritores da Bíblia, precisam dar algum tipo de nome a atitudes de Deus. Ou, por exemplo, Deus tem os pés desse jeito, as mãos desse jeito. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir. A gente coloca linguagens que a gente consegue definir para poder tentar um pouco se achegar à realidade de quem Deus é. Mas a verdade é que Ele é transcendente. Ele está além. Você já parou para pensar que antes de existir trono, antes de existir anjo, antes de existir querubins e serafins, Deus já estava lá? Antes de existir céu, nuvens, qualquer coisa que a gente possa imaginar, até os anjos que o adoram 24 horas por dia, Ele que criou. Ele é transcendente. O livro de Jó é um livro muito interessante para a gente entender isso. Porque Jó sofre. E ele começa a amaldiçoar a sua vida. Ele amaldiçoa até o dia que ele nasceu. Porque ele vê todo aquele sofrimento. E ele começa a pensar, meu Deus, por que você está fazendo isso? E Deus fala para Jó. Jó, quem é você? Quem é você, Jó? Você estava lá quando eu criei todas as coisas? E Deus começa... Imagina, gente, Deus começa a falar com você. Deus começa a fazer uma entrevista com Jó. Jó, você estava lá quando eu tracei os limites da água? Você estava lá quando eu criei os passarinhos? Você estava lá quando eu fiz todas as coisas? Jó, capítulo 11 diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? E depois que Jó tem todo aquele sofrimento e Deus se revela a Jó, ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O entendimento da transcendência de Deus nos leva a um profundo senso de temor, de reverência, porque Deus está muito além de nós no sentido moral, espiritual e metafísico. Não há espaço para arrogância diante desse Deus. Nós não podemos exigir nada, requerer nada diante desse Deus. Mas se Deus fosse só transcendente, Ele não interferiria nas coisas da terra. Ele estaria tão longe, em uma categoria tão distinta, que Ele não poderia se relacionar.
que ele não poderia interferir. Você já ouviu com certeza esse tipo de discurso? Eu acredito que existe um ser superior, mas ele não interfere na terra. Esse tipo de pessoa pensa na transcendência de Deus como a única característica dele. Mas Deus não é só transcendente. Deus também é imanente. Isso significa que ele se relaciona com a sua criação. Isso significa que ele enche os céus, mas ele também enche a terra. Jeremias 23, versículo 24 diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura eu não encho os céus e a terra? Deus não apenas criou todas as coisas e deixou a revelia, ele as preenche. Jó, capítulo 34 diz: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, se nós somos sustentados, é porque existe alguém nos dando fôlego de vida toda manhã. Porque existem misericórdias que se renovam toda a manhã. Ele não só criou, mas ele sustenta. Porque ele é imanente, ele se revela e nós podemos conhecer. A relação equilibrada entre imanência e transcendência de Deus, eu encontro no Salmo 113. Eu queria que você abrisse comigo, Salmo 113. Salmo 113, versículo 4 a 9. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Esse está falando de transcendência ou imanência? Transcendência. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los assentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar estéril e faz dela mãe de muitos filhos. Aleluia. Então, nesse texto nós podemos ver transcendência e imanência acontecendo juntos. Deus é soberano, está acima de todos, mas também é aquele que se preocupa com a mulher que não pode ter filhos. Também é aquele que conta cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Ele não está longe demais ou distante demais que não possa não se preocupar com nossos problemas. Sabe, alguma vez você já parou para orar uma coisa e você pensou: nossa, que coisa boba, eu não vou orar isso. Tipo, Deus, eu preciso de um notebook novo. Ou Deus, eu queria tanto um batom. Uma vez eu orei assim: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu queria tanto ganhar um batom. E Ele me deu. Porque Ele não é só o Deus de longe, o Deus grandão, mas Ele também é o Deus de perto. Ele é o Deus que se preocupa com cada detalhe da vida dos seus filhos. E tem uma música que é uma resposta de louvor à transcendência e imanência de Deus. Eu queria cantar com vocês. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grande, mas não tão grande, Senhor, a ponto de não estar conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é transcendente. Jamais poderemos medir o seu ser, mas o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é só infinito em tamanho, mas o Senhor também é onipresente. O Senhor preenche os espaços. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor olhou a nossa substância ainda informe no ventre da nossa mãe. E os nossos dias estão contados no teu livro. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque temos uma rocha em quem podemos confiar. Obrigada, Deus, porque o Senhor é imutável. E porque o Senhor é imutável, os teus pensamentos a respeito de nós não mudam. O Senhor nos ama com um amor inquebrável. Obrigada, porque no mundo onde tudo é tão estável e tudo tão passageiro, existe uma rocha em quem nós podemos construir a nossa vida. E ela é o Senhor. Tudo vai passar. As gerações vão passar. As estações vão passar. Dinheiro vai passar. Os tesouros desse mundo vão passar. Mas a tua palavra permanece para sempre. O Senhor é a nossa rocha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Adoração também é uma resposta à santidade de Deus. Diante de tantos atributos, eu pensei, quando eu montei essa pregação, em falar vários atributos. Mas talvez um dos mais cantados pela igreja hoje é a santidade de Deus. Dificilmente passa-se um período de música sem que usemos a palavra santo para nos referirmos a Deus. Seja sincero, quantas vezes você cantou santo, 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 com a mente totalmente vazia? Quando você canta santo, 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 o que na verdade, na realidade, se passa na sua mente? Várias vezes eu cantei santo, santo, santo e a minha mente ficou assim, tela azul. Eu não sabia que eu estava cantando. Eu tinha que cumprir o protocolo, estou ali cantando. Está todo mundo cantando? Santo, santo. O que vem à mente quando a gente fala da santidade de Deus? A palavra hebraica para santo é kadosh, que significa cortar, separar, retirado do uso comum. Por exemplo, as vestes sacerdotais no templo eram santas. O lugar específico para a preparação do sacrifício era santo. Os vasos usados no templo eram santos, eram separados. Mas quando a gente se refere à santidade de Deus, a gente está falando daquele que é distinto de qualquer outra coisa. Ele não se assemelha, não pode ser comparado a nada na sua criação. Antes, ele está muito além dela. Essa característica do ser de Deus, damos o nome de santidade majestosa. É uma santidade que só Ele pode ter. A santidade majestosa de Deus é aquilo que distingue Ele de qualquer outra coisa criada. E Tiago diz que Ele habita na luz inacessível. Gente, eu não consigo imaginar isso. Quando o dia está muito ensolarado e a gente olha para o sol, nosso olho fica assim, né? A gente não consegue olhar diretamente para a luz do sol. Mas ainda assim, é uma luz acessível. A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. É um nível de pureza muito além das compreensões e capacidades humanas. Em Deus não há mistura. Sabe aquele símbolo yin yang, que tem a bolinha preta num negócio branco, uma bolinha branca num negócio preto? Que em todo mal existe algo bom e toda coisa ruim também existe algo. E toda coisa má também existe algo bom. Acho que eu falei errado, mas tudo bem. E todo mal tem um pouco de bem, e todo bem tem um pouco de mal. Não existe isso em Deus. Não existe mistura em Deus. Ele é a fonte de toda bondade e virtude.
Não existe maldade em Deus. Não existe contaminação em Deus. O lugar onde Deus habita é um lugar de luz inacessível, porque trevas não dizem respeito à realidade de Deus. Deus é aquele que é majestoso em luz. Ele é luz. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz assim: não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não existe ninguém santo como Ele. Ainda que nós tenhamos uma visão de um anjo de luz, pode ser um querubim, pode ser um serafim, pode ser um anjo mensageiro, a santidade e a luz que ele possui não se compara nem um centésimo perto da luz que Deus possui. Em Isaías, no capítulo 6, o profeta tem um encontro com a santidade majestosa de Deus. Ele vê os serafins declarando 3 vezes a palavra santo. Santo, santo, santo. A santidade de Deus é o único atributo que é dito 3 vezes seguidas na Bíblia, porque Ele é completamente santo. A santidade de Deus é o atributo que caracteriza todos os outros atributos de Deus. O amor dele é santo, a justiça dele é santa, a bondade dele é santa, a misericórdia dele é santa. Deus é totalmente santo. E quando Isaías tem um encontro com a santidade majestosa de Deus, ele cai ao chão e fala: ai de mim, que sou um homem puro, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele vê a luz de Deus, ele se dá conta das trevas em si mesmo. Porque a luz expõe qualquer escuridão que há dentro de nós. Outro aspecto que revela para nós a santidade de Deus é o seu nome. Isaías capítulo 57 diz: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. O nome de Deus é santo. O nome de Deus não pode ser colocado em brincadeirinhas. O nome de Deus não pode ser colocado em piadas. O nome dele é santo. Deus, apesar de ser um Deus de amor, um Deus de bondade, Ele não é o nosso coleguinha. Nós não podemos nos referir a Ele sem o devido temor pelo seu santo nome. Deus é santo. Deus é santo. O nome dele é santo. Quando Moisés está no Egito e Deus aparece para ele na sarça ardente, Moisés pergunta: tudo bem, mas quando os filhos do seu povo e os egípcios perguntarem: você está falando em nome de qual Deus? Que nome que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Moisés perguntou para Deus: qual é o seu nome? Porque o nome diz muito sobre a pessoa. E para um judeu isso era mais ainda. O nome dizia a respeito da personalidade da pessoa. Quem a pessoa deveria de ser, era a identidade daquela pessoa. E Moisés, pensa comigo, Moisés cresceu aonde? No Egito, numa cultura de vários deuses. Apesar dele ser hebreu, ele cresceu numa cultura egípcia. E no Egito haviam vários deuses. Deus da agricultura, Deus Sol, Deus da fertilidade. E cada deus possuía um nome. Então, quando Deus aparece para Moisés, ele quer saber o nome de Deus. Qual o seu nome? Você é o Deus do quê? E Deus diz para Moisés o seguinte: eu sou o que sou. Eu não posso ser definido por um nome. Moisés queria uma definição a respeito de quem Deus era, mas Deus diz para Moisés: eu não posso ser definido. Qualquer nome que você der vai me definir e eu não caibo na caixinha de uma definição humana. Então o verbo ali no hebraico dá a ideia de eu sou, eu estou sendo e eu serei. O que Deus diz para Moisés é: à medida que você caminha comigo, você vai descobrir um pouco mais de quem eu sou. Caminha comigo, que no caminho você vai ver quem eu sou. Eu sou, eu estou sendo e eu serei. Yahweh, nome que não pode ser pronunciado. Esse é o nosso Deus.
Mas ele tem uma santidade que é compartilhável, que é um atributo comunicável. Deus tem a sua santidade moral. Nele não há erro. O padrão dele é santo. Ele compartilhou um pouco da sua santidade moral com Moisés. Quando deu a lei, ele falou: olha, vocês vão caminhar comigo. Vocês querem ser o meu povo? Eu quero que vocês andem comigo. Então eu vou dar a minha lei, porque ela é reflexo de quem eu sou. Sejam assim, porque eu sou assim. Aquele que habita na luz, ele só pode se relacionar com quem está na luz. Então ele dá a lei a Moisés, e agora na nova aliança, nós temos o Sermão do Monte, que é um reflexo da santidade moral de quem Deus é. Que vai completamente contra os padrões de bondade e verdade desse mundo. E esse tipo de santidade reflete um pouco quem Deus é. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele nos convida para andar em santidade. Porque agora não é mais difícil e nem impossível, porque o sangue de Jesus nos capacita. O Espírito Santo dentro de nós nos capacita a andarmos em santidade. É possível um jovem não cair em pecado sexual, porque ele é santo e ele compartilha da sua santidade. É possível um marido não trair a sua esposa, porque ele é santo e ele compartilha a sua santidade. É possível, em um mundo onde todos enganam e estão sendo enganados, nós não enganarmos, porque Ele é santo e compartilha a sua santidade. Porque estamos num processo até que vamos ser aperfeiçoados completamente. E num piscar de olhos, o nosso corpo mortal vai se transformar num corpo glorificado. Eu aguardo esse dia em ter um corpo glorificado. Quando a gente pensa um pouquinho sobre a santidade de Deus. Agora, quando a gente canta santo, não é mais uma tela azul que aparece na nossa mente. É a noção da grandeza de quem Ele é. Da pureza que Ele tem. Se Ele é santo, Ele não pode errar. Se Ele é santo, Ele não pode pecar. Então, se Ele é santo, Ele também não peca contra mim. E se Ele disse que me ama, é porque Ele me ama. Porque Ele é santo. Eu posso confiar em quem Ele é. Ele é digno de confiança. Existe uma resposta de louvor adequada ao atributo da santidade de Deus. Eu queria cantar um pouco sobre isso. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra para descrever. Só uma palavra a dizer. Só uma palavra para descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo,
poderoso, não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Obrigada, Senhor, pela sua santidade, Pai. Porque pela sua santidade nós temos segurança de quem você é, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita na luz e para a luz o Senhor nos chama, Pai. Obrigada, Senhor, porque à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos nos tornando cada vez mais a imagem do Seu Filho, Pai. Ah, Deus, e a sua luz brilha na face de Cristo. Obrigada, Senhor. Nos transforma de glória em glória, até que sejamos, Senhor, transformados completamente, Senhor. Queremos ser santos como o Senhor é. Obrigado, porque a sua santidade nos dá segurança de que você não falha, de que você não erra conosco, Pai. De que não há trevas, não há dúvida, não há nenhum sequer grãozinho de impureza no seu ser, Pai. Obrigado. Amém. E por último, estou quase acabando, louvor é uma resposta à beleza de Deus. Talvez, em segundo lugar dos termos mais cantados nas músicas que a gente canta, depois da santidade, é a beleza de Deus. Diversas músicas falam que Deus é bonito, que Deus é belo. Atualmente existem muitas composições que buscam expressar o quanto Deus é lindo. Em 2013, o cantor e compositor David Braman lançou a música Beauty, Beauty, que algum tempo depois ganhou algumas versões em português. Uma das versões mais conhecidas é o medley Lindo É e Só Quero Ver Você, gravado pelo Juliano Som, que ultrapassa a marca de 32.279.281 plays no Spotify, sendo a música mais popular do cantor no aplicativo. Embora essa linda canção seja realmente algo que expressa o quanto Deus é belo, eu tenho minhas dúvidas acerca do que nós pensamos quando cantamos sobre a beleza de Deus. Quando a gente canta que Deus é belo, que Deus é bonito, o que a gente pensa? A gente pensa numa beleza somente estética, tipo Jesus lindão, sabe? Um homem bonitão. O que a gente pensa? Talvez não faça sentido para nós, e é por isso que nós não estamos correspondendo com louvor da maneira adequada, da maneira correta. Porque o que passa na nossa cabeça quando a gente canta lindo, lindo, lindo és? O que se passa na nossa cabeça? Segundo N. Gruden, a beleza de Deus é o atributo divino por meio do qual Deus se revela na soma de todas as suas qualidades desejáveis. Esse atributo está intimamente relacionado à sua perfeição. Mas antes de pensar no atributo de Deus, a beleza de Deus como atributo, a gente precisa pensar que Deus se importa com a beleza. Ele é o dono de toda a beleza. Ele é o detentor de todo o conceito de beleza. Irmãos, a gente vive num mundo onde todo mundo está correndo atrás da beleza. As pessoas vão para a academia, ficam lá malhando, se olhando no espelho, para ver se o músculo está crescendo, para ver se está ficando mais bonito. As pessoas gastam centenas e centenas de reais em clínicas de estética para ficarem mais bonitas, para se sentirem melhores consigo mesmas. Existe um vazio pela beleza dentro do ser humano, que está relacionado ao vazio que temos para ver a beleza de Deus. O ser humano corre para a beleza porque o ser humano corre para Deus. Existe um vazio de beleza dentro de nós que não pode ser preenchido
por nenhum tipo de procedimento estético, ou por nenhuma deturpação do conceito de beleza que o diabo quer trazer na nossa geração. O vazio que nós sentimos pela beleza é o vazio de contemplar a beleza de Cristo. Ele é o arquiteto da criação. Ele se importa com beleza. Olha ao seu redor. A gente está aqui num lugar maravilhoso. Se Deus não se importasse com beleza, Ele teria criado o mundo em preto e branco. Se Deus fosse só um utilitarista que criasse as coisas para ter sua função específica, somente para cumprir aquele papel, Ele não se importaria com detalhes. Mas o nosso Deus é o Deus que cria diversos tons da cor verde. O nosso Deus é o Deus que cria um ser que tem uma impressão digital que só você tem igual. Cada ser humano tem o seu detalhe igual. O nosso Deus é o Deus que cria diversos tipos de animais, uns com penas, uns com pelos, uns com carapaças, uns com escamas. O nosso Deus é o Deus da diversidade. É o Deus da beleza, é o Deus da paleta de cores. Ele é o arquiteto da criação. A criação é um transbordar da beleza de Deus. Nós somos criados para contemplar a beleza. Ainda que nós nunca tenhamos pensado que precisamos disso, nós estamos correndo o tempo inteiro atrás da beleza. O problema é que muitos cristãos hoje correm atrás da beleza deturpada desse mundo. Mas Deus nos faz um convite à beleza da sua glória. Porque a beleza não é um conceito ou uma coisa. A beleza é uma pessoa. Jesus é o padrão de beleza. Não só porque ele é bonito fisicamente, não. É porque nele estão todas as qualidades desejáveis que alguém pode querer. E é por isso que ele é belo. Realmente me encanta pensar como Deus reflete a sua perfeição na criação. Salmos 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a glória, a obra de suas mãos. A criação está proclamando a beleza daquele que é o Criador de tudo. No livro de Apocalipse a gente pode ver o ambiente da sala do trono de Deus e o lugar onde Deus está. E ali em Apocalipse 4 diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. O ambiente onde Deus está é cheio de beleza exótica. Algo que os nossos olhos ainda não viram. Está reservado para nós. Nós podemos ter acesso. E Apocalipse é a revelação de Jesus. Em Apocalipse 1, por exemplo, nós podemos encontrar 18 descrições de quem Jesus é. E é por isso que Paulo orava para que nós conhecêssemos e entendêssemos o mistério de Cristo. Em Colossenses capítulo 2 diz assim: esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A glória de Deus, o mistério de Deus, tudo vai convergir em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Um
cara fascinado pela beleza de Deus era Davi. Ele era um rei, ele poderia gastar o tempo dele fazendo diversas coisas. Mas ele foi o homem que exclamou no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi foi capturado pela beleza de Jesus. Nele existem todas as virtudes que nós podemos desejar. Apocalipse no capítulo 21 diz que na Nova Jerusalém a terra não vai precisar mais de sol, porque a glória de Deus na face de Cristo vai iluminar a terra. Ele é o mais belo entre os milhares. Não só porque nele está a fonte de toda a beleza estética de tudo que vemos, mas também porque nele está a beleza moral de tudo que sentimos. Ele é o mais belo. O conceito de beleza mora nele. Ele é a fonte de toda a plenitude. E é muito interessante porque o texto de Isaías 53 diz que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. E eu sempre me deparei com esse texto e fiquei pensando, nossa, mas eu não canto que Jesus é lindo? Como é que o texto de Isaías diz que nele não havia beleza ou formosura que nos agradasse? Isaías está descrevendo Jesus, o servo sofredor, aquele que veio tomar sobre si o nosso pecado. Quando uma criança faz algo errado, desobedece pai a mãe ou fala uma palavra que não deveria falar, a gente fala para a criança o quê? Não faz isso, isso é feio. Certo? Deveria ser, não faz isso, isso é pecado. A gente fala, não faz isso, isso é feio. Jesus veio tomar sobre si toda a falta de beleza do mundo. Todo o pecado que assolava a humanidade era a falta de beleza de Deus. Isaías 53 está descrevendo o rei que veio tomar sobre si toda a feiura, tudo aquilo que afastava a criação de seu Criador. Por isso não havia beleza alguma, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Aleluia. E porque Ele fez isso, hoje nós podemos ter um contato com a sua beleza e cantar que Ele é o mais lindo de todos. Toda beleza reside nele. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você.
fazem cantar santo. Oh, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, te damos glória. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Não há ninguém como você, Senhor. Jesus. Eu posso procurar, mas não vou encontrar alguém tão glorioso, alguém tão glorioso. Criação cante, criação cante, devolva a honra e glória ao seu Criador. Criação cante, criação cante, devolva a honra e glória ao seu Criador. Criação cante, criação cante, devolva a honra e glória ao seu Criador. Criação cante, criação cante, devolva a honra e glória ao seu Criador. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Eu nasci pra levantar teu nome. Mais alto, mais alto, mais alto. Tu estás. O mundo há de ver tua beleza. O mundo há de ver tua beleza. Eles correm sem saber que estão correndo para ti. Nos usa para revelar a tua beleza. Todo povo, toda tribo, toda língua e nação cantará uma canção de resposta a quem tu és. Nos altos dos montes, no mais profundo vale, do oriente ao ocidente, todos cantarão. Oh Jesus, o mais lindo de todos, mais desejável, aquele que possui todas as características desejáveis. Queremos correr para ti, Senhor, nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança, o nosso Criador. Jesus, te amamos.
veja sua glória, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da tua glória. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Obrigada, Senhor. Que possamos a partir de hoje dar uma resposta adequada à revelação de quem o Senhor é. Levanta uma igreja nesses dias que sabe responder a quem o Senhor é. Gera uma revolução de louvor na igreja brasileira, Pai. Ah, Deus, desperta-nos, Senhor, para que o mundo ouça o som do nosso louvor e creia no Senhor. Oh, Deus, levanta uma igreja no Brasil que corresponde à tua grandeza, que te olha e dá uma resposta a isso, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Espero que tenha sido edificante para vocês. Vamos crescer nisso.